Hoje o tema da palavra vai ser koinonia, que significa comunhão. Essa é uma palavra bonita para falar de comunhão, tá? Quando a gente fala de igreja, a gente sempre tenta correlacionar essa palavra com outras coisas, assim. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa relacionar a igreja é com Cristo. Amém. Essa é a primeira coisa. Só existe igreja por causa de Cristo. Amém? Amém? Amém. A segunda é comunhão. E eu sei que todos nós temos eu tenho a convicção de que cada um de nós tem uma história diferente com a igreja. E uma história diferente também com comunhão. Alguns de nós foram feridos, outros tiveram uma excelente experiência, outros ficaram pelo caminho, mas é importante dizer que todos, de alguma forma, tivemos uma relação direta ou indireta com a igreja de Cristo. E eu quero trazer esse assunto hoje porque nós somos uma igreja início aqui em Pinheiros, mas a igreja de Cristo começa lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, né? Olha, eu sempre ruim de cálculo. E olha que eu fiz engenharia. 2025 é o calendário grego, né? Mas há mais de 2000 anos. Só que não tem como falar de comunhão bíblica sem falar de Atos 2:42. Eu quero trazer esse texto base para vocês hoje, assim. Lá em Atos 2:42, eu vou ler o texto e eu quero que eu vou ressaltar algumas palavras, assim. Porque toda vez que a gente fala de comunhão dos santos, que a gente fala da comunhão da igreja de Cristo, essa precisa ser a nossa referência de igreja. E eu quero aqui recalibrar a mente de vocês, porque até aqui vocês usaram outras referências de igreja. Talvez a igreja dos meus pais, talvez a igreja aqui do bairro, ou a igreja da minha avó, ou a minha igreja como uma referência de igreja. Mas o Senhor, Ele traz pra gente, Ele toma cuidado de dizer detalhadamente o que é a igreja de Cristo e o que precisa ter na igreja de Cristo. Então hoje, além de vocês ouvirem qual que é o referencial de igreja que a gente precisa ter na nossa mente, eu quero trazer a perspectiva de vocês, do que o olhar de vocês precisa estar atento quando você entra numa igreja para saber de fato se aquela é uma comunhão dos santos, se de fato aquela é uma comunhão de Cristo. Amém? Amém. Então vamos lá em Atos 2:42. Deixa eu abrir aqui, gente. Como é que o pastor Vini fala? Quem já achou diz amém. Amém. Mas eu vou ler o texto todo, porque esse é um texto é um texto que mexe bastante comigo e eu vou falar o porquê logo mais. Mas vai falar assim. Aqui na minha Bíblia, eu estou lendo na NVI, tem por título A Comunhão dos Cristãos. Vai dizer o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Família, vou contar um pouco do testemunho meu e da Nath, e ele vai ser uma história paralela que eu vou trazer aqui junto com a mensagem. Mas eu e a pastora Natália somos do Rio, e dado momento, um pouco antes da gente vir para São Paulo, a gente estava num momento meio complexo dentro da igreja. A gente não se sentia conectado, e a gente sentia falta de algumas coisas. E a gente começou, o que a gente discerniu a gente não vai sair, a gente precisa discernir o que o Senhor quer falar com a gente. E a gente foi para o nosso secreto. Oramos, e a gente até pediu conselhos de alguns amigos. O Senhor, Ele usou uma amiga próxima nossa, que é missionária. Eu lembro que naquele momento, todas as pessoas que a gente conversou, sem exceção, estavam passando por algum problema em relação à igreja. Seja falta de incentivo, ou falta de visibilidade, enfim. Mas todos estavam passando e todos estavam ainda congregando e sendo parte daqueles corpos.
E aí uma das nossas amigas falou assim, Herbert, eu quero mudar a sua perspectiva hoje. Falou assim, você não é cristão? Você não aceitou Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Cristo amou a igreja. E Ele deu a sua própria vida por ela. A gente, como cristão, precisa olhar para a igreja com essa ótica. E ela falou assim para mim, eu preciso te lembrar o que a igreja tem feito de bom, porque você está cheio das coisas que a igreja vacilou, sabe? Que a igreja fez de ruim. Então, eu quero te lembrar que hoje, nesse momento, enquanto a gente está falando aqui, existem pessoas doando a sua vida integralmente para alfabetizar ribeirinhos lá na Amazônia. Que nesse momento existem pessoas vivendo integralmente para cuidar de feridos de guerra. Que nesse momento existem pessoas integralmente dando a sua vida para levar a palavra do Evangelho em lugares inóspitos, em lugares que é proibido falar do Evangelho. Que nesse momento tem pessoas doando completamente a sua vida para evitar o tráfico de mulheres. E eu falei, meu Deus do céu. A gente tomou um tapa, assim, né? Não tava nem esperando, não tava esperando, coitadinho, é verdade. Você tá sofrendo tanto dentro da igreja. Tipo, você tá sofrendo tanto na sua cadeira acolchoada, dentro das quatro paredes com ar-condicionado, né? Tava esperando alguma coisa nesse sentido, não que ela ia me dar uma pedrada. E ela tava passando pelos problemas dela também em relação à igreja. E isso me fez enxergar naquele momento a igreja com um olhar diferente, na perspectiva de Cristo, de como Ele enxerga a igreja. Eu preciso te lembrar que no momento que você aceita Jesus e que você decide morrer para si e viver para Cristo, a partir desse momento você é enxertado no corpo de Cristo. E vocês estão me vendo aqui na frente, né? Tipo, o Herbert não é esse corpo, mas esse é um corpo. Faz sentido? Quando vocês olham para mim, vocês enxergam um corpo humano. Cabeça, ombro, joelho e pé. Mas tudo no meu corpo tem uma função. Amém. A minha unha tem uma função, o meu dedinho mindinho tem uma função, o meu baço tem uma função, a minha costela tem uma função. Tudo que compõe o meu corpo cumpre uma função. E Cristo não é doido, gente. Ele não falou isso na palavra dele, que nós fazíamos parte de um corpo, só por mera ilustração, por mera figura de linguagem. Ele está falando no sentido literal que todos que somos enxertados no corpo de Cristo cumprimos uma função. E eu quero que a pergunta que ecoe na sua mente hoje é: qual que é a sua função dentro do corpo? Muito bom. Você tem cumprido a sua função como corpo? Deixa eu te falar, se o meu dedinho mindinho do pé paralisar nesse momento, eu caio, porque ele é responsável pelo meu equilíbrio. Muito bom. Será que você está paralisado, sem saber o que fazer? Será que o corpo está sofrendo porque você não assumiu o seu papel de lugar nesse corpo? Será que como parte do corpo, sei lá, será que como parte dos 5 dedos na mão, não estou sentindo falta do polegar? Que o polegar não está funcionando direito? Essas perguntas precisam ecoar na nossa mente quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de comunhão. Porque Cristo está disposto a deixar as 99 para ir buscar a ovelha perdida. Ele não está deixando as ovelhas desassistidas. Mas se ele vai até a ovelha perdida, se o próprio Cristo vai de encontro a ela, se o próprio Cristo aguarda o filho pródigo retornar, e a gente que somos irmãos? Eu não sei se vocês conhecem a parábola do filho pródigo, mas ela vai falar sobre um rapaz que pegou toda a sua herança e que saiu e viveu a sua vida longe do seu pai. Falou: pai, me dá a minha parte que eu quero ver minha vida. Em grande resumo, tá? Só que tinha um filho que estava dentro da casa com o pai. Esse filho se relacionava com o pai. Esse filho partilhava das mesmas coisas que o seu pai. Mas ainda assim, quando aquele irmão voltou, ele falou: por que você fez essa festa para ele, que te decepcionou, e para mim que estou aqui você não fez nada? Eu não quero ser esse irmão, gente. Eu não quero ser o irmão ingrato, que não enxerga que o outro irmão faz falta dentro da família, que o outro irmão faz falta na mesa. Eu quero estar na mesa comendo cordeiro de comemoração da volta dele. E toda vez que a gente olha ao nosso derredor, como casa, como comunhão, essa pergunta precisa ecoar na nossa mente. Poxa, meu irmão não veio hoje. Será que aconteceu alguma coisa? Vou mandar uma mensagem para ele. Ou melhor, vou orar por ele. Sim.
Silêncio, né? Quando eu olho para Atos 2:42, a palavra vai falar que eles sentiam, eles vendiam tudo que tinham para atender a necessidade dos outros. Essa é uma relação de intimidade, porque eu só sei do que a Natália precisa se eu perguntar para ela ou se eu tiver algum tipo de relação com ela. Olhando para ela, eu não vou dizer o que ela precisa logo de cara. Então eles tinham uma intimidade no meio, a ponto de se materializarem para ajudar a outra pessoa. E aí eu fico pensando, será que a gente está disposto a isso no nosso dia a dia? Será que a gente está disposto a, sei lá, a perguntar para a Natália o que ela precisa e eu fazer a força para conseguir atender a necessidade dela? Eu tenho um antigo pastor meu que costuma dizer que todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Se você não pode doar 1 quilo de alho, você pode doar uma cabeça de alho. Se você não pode dar uma cabeça de alho, você pode dar um dente de... Ele usava exatamente esse exemplo, né? Um dente de alho. Se você não pode dar um dente de alho, você pode ajudar fazendo. Se você não pode ajudar fazendo, você pode contribuir com um abraço, com um sorriso. Mas o fato é que todos nós, e gente, eu estou falando todos nós, independente do lugar que você congrega, independente se você está congregando em algum lugar nesse momento, todos nós somos convidados a contribuir. Amém. É verdade. O pastor Lucas, há pouco tempo, ele trouxe uma mensagem que chamava Zelotes e Publicanos. Inclusive está no Spotify, no YouTube, ouçam. E eu estou falando para você ouvir porque essa mensagem vai falar sobre mesa, principalmente. A mesa de Cristo é um espaço para todos. Todos têm espaço, todos têm lugar na mesa de Cristo. E é inevitável você sentar na mesa de Cristo e você não ser transformado através do relacionamento com Ele. É inevitável. Então eu já quero te preparar para isso. Quando a gente vive uma vida de relacionamento com o Senhor, a nossa vida precisa ser transformada. Não estou dizendo que, meu Deus, de um dia para o outro você vai pintar o cabelo de laranja. Estou dizendo que a exposição ao relacionamento com Cristo vai moldar o seu caráter, vai moldar talvez a sua personalidade, vai moldar coisas que antes você não enxergava dentro de você e que você passa a enxergar, funções que você não sabia que você podia cumprir e que agora você cumpre. Eu nunca me imaginei estar nesse momento com o microfone na mão, pregando em Pinheiros. Gente, eu venho de São Gonçalo. Não pesquisa São Gonçalo no Google, por favor. Mas o fato é que a disponibilidade ao relacionamento, a exposição do relacionamento com Cristo vai te transformar. Se a gente acredita que a gente serve a um Pai que tem uma sabedoria muito mais alta que a nossa, eu sempre falo isso, as pessoas até me zoam por isso, mas vocês têm ideia que a gente serve o Deus que criou tudo? Tudo. Você já olhou para o planeta Terra e já enxergou que ele é um organismo perfeito? Tipo, o ciclo da água. Você já viu o ciclo da água da 4ª série? Da chuva, evaporação. Gente, é um ciclo perfeito. Perfeito. Se você for olhar em termos gerais, quem ressoa nesse ciclo é a gente, né? A gente que atrapalha ele. Mas se você olhar para o funcionamento da Terra, ele é perfeito. Deus criou tudo perfeito. Perfeito. Não existe nenhum defeito na obra de Cristo. Não existe nenhum defeito na obra de Deus. Amém. Então você não é um membro do corpo defeituoso. Talvez hoje você esteja sentado se perguntando: Deus, mas qual que é o meu papel dentro do corpo? Afinal, o que eu preciso fazer? Essa pergunta pode estar ecoando. E a resposta pode estar do seu lado. Tamires, a Bia, olha para Tamires. O que você precisa que eu faça para você? Como que eu posso te ajudar hoje? Pelo que eu posso orar pela sua vida? Sorte. Não, você não precisa dar um mortal para trás, uma pirueta ou, sei lá, ir pregar na Índia. Você precisa olhar pro agora. O que você pode contribuir agora? O que você pode fazer agora? Porque a mesa é um lugar em que a mesa de Cristo é um lugar que a gente consegue olhar para todo mundo, mas principalmente para quem está do nosso lado. O Senhor vai falar para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então o nosso próximo é quem está aqui.
Não faz sentido do nada mandar uma mensagem para uma pessoa lá no interior do Japão, falar, Cristo te ama. Pode ser que isso aconteça. Eu acredito na criatividade do nosso Senhor, assim. Mas o mais óbvio é você olhar para dentro da sua casa, da sua faculdade, para dentro do seu trabalho, e olhar para quem está cercando você nesses lugares e falar, como eu posso te ajudar hoje? Sabe aquelas pessoas no mercado que tem aquela blusinha, como eu posso te ajudar? Você é essa pessoa na vida. Quando a gente faz parte do corpo de Cristo, essa é a nossa responsabilidade de vida. É entender em como a gente pode ajudar. Quando a gente fala dos dons do Espírito, isso é muito doido. Os dons do Espírito não são para me servir, são para servir a igreja. Amém. Então eu oro para o Senhor pedindo dons para eu servir não a mim, mas a igreja. Então, Senhor, eu quero fluir em dom de sabedoria. Mas será que a igreja precisa de dom de sabedoria? O que a igreja precisa hoje? A igreja precisa de cura. Senhor, então eu estou disponível para que o Senhor ministre através da minha vida com o dom de cura. Eu quero servir a minha casa orando por cura. Aleluia. Faz sentido o que eu estou dizendo? Amém. Essa é uma mensagem reflexiva. E aí eu quero calibrar o seu olhar para quando você entrar em uma igreja e você entender se aquela é uma igreja que tem comunhão, a comunhão de Cristo. Quando você entrar numa igreja, você vai sempre lembrar de Atos 2:42. Então, se você já congrega no lugar, ou se você congrega na United com a gente, você vai entrar e você vai enxergar essas coisas, você vai estar com o olhar atento a isso. E você, a partir de hoje, vai ser guardião da comunhão de Cristo. Amém? Amém. Como é que você vai fazer isso? A igreja de Cristo precisa ter ensino da palavra. Aleluia. A igreja de Cristo precisa ter partir do pão. Muito bom. A igreja de Cristo precisa ter oração. A igreja de Cristo precisa ter temor a Deus. A igreja de Cristo precisa ter sinais de maravilhas. A igreja de Cristo precisa ter unidade. Precisa ter unidade. A igreja de Cristo precisa ter investimentos com recursos. A igreja de Cristo precisa ter centralidade em Cristo. Se você entrar numa igreja e faltar um desses pilares, você está dentro desse lugar para ser guardião do que está faltando, ou talvez não seja para você estar lá. Olha que loucura. Talvez ali não exista a comunhão de Cristo. Talvez ali exista ego, talvez ali exista outros tipos de coisa. E aqui eu não estou falando pra gente ser críticos não, tá, gente? Pra gente entrar no Instagram, abrir nosso Instagram agora e falar, nossa, essa igreja não é bíblica, essa igreja não é cristã. Não, já basta os fariseus, gente. Nosso papel como corpo é contribuir, não é dividir. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas eu quero treinar o olhar de vocês para enxergar isso nos lugares, porque eu tenho a convicção de que a partir desse momento vai ser muito mais difícil você se decepcionar. E aqui eu não estou te falando que você não vai se decepcionar, tá? Estou falando que você não vai gerar uma expectativa irreal dentro de um lugar que existe, de um lugar composto por pessoas. Amém? Amém. Aí eu quero dar um salto lá em Atos 6. Agora eu vou falar sobre por quê. A igreja de Cristo também não é isenta de atritos. É verdade. A comunhão, ela não é ausência de atrito. Em Atos 6, Atos 6 vai relatar um problema que estava acontecendo com o crescimento da igreja. Vai falar assim, vou ler só um trecho, tá? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então a gente está falando de um problema, e um problema sério, né? A gente está falando que na mesa tinha gente não comendo porque as pessoas não estavam lembrando delas. Isso a gente está falando da igreja de Atos 2. Olha que doideira. Da igreja que eu acabei de falar para vocês. Como toda boa família, a igreja de Cristo também vai ter problemas. Eu quero te lembrar que o próprio Cristo escolheu 12 discípulos. Um traiu e o outro negou ele. Tá?
O próprio Deus que veio como carne, escolheu as pessoas e houve isso. Isso para trazer para a gente a memória de que a igreja não vai ser perfeita. Enquanto a gente estiver nessa terra, a igreja não vai ser perfeita. Isso não exime o fato da gente buscar a perfeição, tá? Então a gente vai buscar sempre melhorar. Mas eu preciso te lembrar disso. E aí eu quero, como igreja de Cristo, eu quero te pedir perdão. Porque como igreja de Cristo, em algum momento eu posso ter te decepcionado. Eu posso ter te machucado. Eu posso ter te tirado do meio, te tirado da comunhão. Mas eu quero te lembrar que existe um lugar na mesa para você. Aleluia! Amém. Verdade. E que independente do que eu fiz, eu tô aqui porque o meu centro é Cristo. E o seu também precisa ser. Porque o que nos une é muito mais forte do que o que nos separa. Amém. Aleluia. Não faz sentido a gente ficar numa briga teológica louca, brigando e apontando o dedo um pro outro, se a gente é irmão. Amém. Se no fim das contas, a Bíblia que a gente acredita e o Cristo que a gente acredita é o mesmo. Eu sempre... Gente, não estou dizendo que não é importante, tá? Eu amo a teologia, amo estudar teologia, mas eu sempre fujo de debates teológicos que o centro não é Cristo, que o centro é ego. Porque, da maior parte das vezes, um está tentando ser mais inteligente do que o outro e provar seu ponto. As pessoas não entram num consenso, então quando eu enxergo isso, e você consegue enxergar isso antes de entrar numa discussão, sai disso. Tipo, fala, você ama Cristo? Eu também. Então é isso. Amém? Mas isso vai te blindar de algumas coisas. Porque pode acontecer de você se decepcionar novamente, mas agora o seu coração vai estar mais maduro. Agora as palavras estão verbalizadas. O próprio Cristo disse pra gente o seguinte: no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Vocês já venceram o maligno. O que isso significa? Que ele não isentou a gente dos sentimentos ruins, gente. Ele não isentou a gente de decepções, de tristeza, de angústia. Mas ele enviou, o Cristo quando morre, ele envia o Espírito Santo para ser o perfeito consolador. Então você tem uma ferramenta perfeita no seu dia mau para te ajudar a administrar o que você está sentindo e para te lembrar do que te traz esperança. Amém. Cristo. Amém. Cristo vive, gente. A tumba está vazia. Amém. Você tem noção disso? Você tem noção disso? De verdade. Quero verbalizar isso para você. Tipo, vamos pensar em sei lá, Buda. Buda tá vivo? Não tá, gente. Deixa eu pensar em outro, assim. Sei lá. Allan Kardec tá vivo? Estou falando de pessoas que são alvos de devoção. Eles estão vivos? Não estão vivos. Sabe por quê? Porque o corpo deles jaz em algum lugar. Sim. Para configurar crime, olha que loucura, precisa ter corpo, né? Para configurar morte, também precisa ter corpo. Sim. Para hoje configurar a morte de alguém que não tem corpo, você precisa provar de zilhões de formas. Não tem corpo. Aleluia! Cristo vive assim como eu estou aqui te falando, assim como a Natália está sentada aqui, assim como a Esther está sentada aqui. Isso não é um conto de fadas. Eu não estou falando para você um conto da Cinderela, ou sei lá, da Chapeuzinho Vermelho. Não é alguém, não é uma fábula. Quando eu leio na palavra, eu preciso olhar com um olhar de certeza. Quando eu falo que Cristo vive, de fato ele vive. Essa dúvida não pode existir no meu coração. Porque senão a nossa fé é morta. Olha só, se você não tem a convicção de Cristo estar vivo, se a sua fé não te conecta com o relacionamento com Ele, você precisa levantar a mão hoje e a gente vai orar junto contigo. Amém? Mas Ele é o motivo da gente estar na quinta-feira do Dia dos Namorados, às quase 9 da noite, reunidos em cadeirinhas bonitas, numa galeria muito legal, para falar, para ouvir alguém falar, para louvar. Ele é o motivo que nos une, gente.
Ele é o grande elo que conecta pessoas que nasceram em lugares diferentes, com realidades diferentes, com nichos sociais diferentes, econômicos diferentes. Ele é o elo que nos une. E se a gente esquece disso, a gente perde tudo. É verdade. Tá bom. Gente, a Esté tá aqui pra me lembrar de uma coisa. Depois que acabar eu vou falar o que ela vai estar aqui pra me lembrar. E aí conecta com o segundo ponto. A verdadeira comunhão é centrada em Cristo. Aleluia. E o terceiro e último ponto é que a comunhão é o lugar onde Deus opera os dons e molda caráter. Aleluia. Eu cheguei em São Paulo, eu e a Natália, uma cachorra e um gato. A gente não tinha uma unidade de parente em São Paulo, tá? Uma unidade de amigo também. Ninguém. Quando a gente chegou em São Paulo, a Igreja United também não existia ainda. Ela era uma noite de interesse ainda. Mas eu tô falando isso porque a gente veio para São Paulo debaixo de obediência. O Senhor falou pra gente vir, a gente veio. Loucura. A gente botou tudo Gente, a gente alugou um apartamento sem ver o apartamento. A gente só já desceu no apartamento com os móveis. E aí, meses depois isso vai ficar para um outro dia, a gente tomou posse da cura e a Natália engravidou. Do Levi, que vocês vão ter oportunidade. Se vocês não conhecem, vocês vão ter oportunidade de conhecer. Se ele estivesse aqui, vocês com certeza já teriam conhecido. Ele tem presença, digamos assim. Mas o fato é que os pais vão me entender muito bem. Criar um filho sem a certeza de uma rede de apoio é loucura. Porque os pais precisam trabalhar. Quem vai ficar com meu filho? Os avós não estão aqui, os primos não estão aqui, os tios não estão aqui. E nesse momento, eu lembro que o Senhor levantou pessoas dentro da nossa própria comunidade. Naquela época a gente já estava congregando na United. A gente era membro da casa, voluntário ainda. E Levi nasceu, mas ele nasceu com uma família paulistana. Posso falar isso convicto para vocês. Quem ajudou a gente no dia a dia, quem contribuiu com recurso, com tempo. Às vezes, e quem é pai vai saber, às vezes a maior contribuição de alguém para um recém-nascido é lavar o banheiro. É fazer um almoço, sabe? É mandar o almoço pronto. Gente, isso acontecia com a gente. As pessoas mandavam almoço lá para casa, janta, enfim. E, inclusive, para a gente estar aqui hoje, a Natália sentada aqui e eu aqui pregando, tem pessoas cuidando dos nossos filhos. Aleluia. Pessoas da United, inclusive, da nossa igreja. Mas eu tô falando isso porque eu preciso ter a confiança, por mais difícil que seja, tá? De que os meus filhos estão sendo bem cuidados pela comunidade. Que eles estão sendo pastoreados também por outras pessoas. De que vocês vão contribuir para o desenvolvimento espiritual e de caráter dos meus filhos como parte do corpo. Quando a gente tem dedicação de bebês lá na igreja, apresentação de bebês, a gente faz essa pergunta para a igreja. Porque lá em Salmos tem uma palavra que a gente precisa ensinar ao menino o caminho que ele deve andar. Essa palavra, ela não é direcionada para os pais. Em nenhum momento do texto tem pai, mãe. Ela é para a comunidade que está assistindo. Então, assim, a gente tem a responsabilidade de ensinar o menino o caminho que ele deve andar. Com o maior exemplo de todos, que é a nossa própria vida. Então, o meu filho vai crescer no meio dessa comunidade, no meio dessa comunhão, olhando para as pessoas que cercam ele e enxergando essas pessoas como referência. Aí eu devolvo a pergunta. Será que como parte do corpo a gente tem cumprido a nossa função? É uma responsabilidade muito grande, né? A pastora Maria fala isso, né? A pastora Maria é diretora de Kids, né? Do departamento de crianças. Ela fala que é melhor a gente ganhar uma criança para Cristo do que perder um adulto para o mundo. É isso? É isso. Qual que é a lógica, tá? Porque eu preciso ensinar o menino o caminho que ele deve andar agora para que ele aceite a Cristo. Porque se ele aceita Cristo agora, é muito improvável que ele vá sair do caminho de Cristo quando ele estiver na vida adulta. Mas o que a gente faz na maior parte das vezes é focar no que acontece aqui e esquecer das crianças. Tipo, alguém tá cuidando deles lá.
Sendo que o mais importante deveria ser o cuidado com eles lá. O que eles estão ouvindo, o que eles estão consumindo, como que eles estão sendo desenvolvidos, quem eles estão enxergando como referência. Porque a gente é adulto, né? Então a gente sabe o sim, o não, o certo e errado. Eles ainda não, eles ainda estão desenvolvendo isso. Amém? Amém, igreja? Amém. Desculpa, a gente está muito reflexivo hoje. Mas pensa que o corpo sofre por ausência. Pensa que se eu cortar meu dedo agora e eu não enxertar ele no meu corpo e dentro de 4 horas, esse dedo morre. Muito bom. Se eu cortar meu dedo do pé agora e separar ele do meu corpo, perder vascularização, em pouco tempo esse dedo vai necrosar e morrer. E a gente tem membros que estão separados do corpo. Quero te lembrar, e aqui eu quero trazer a memória para você que existe um lugar na mesa. Que pode ser que você não acessou esse lugar ainda porque você não disse o sim com o seu coração. A palavra diz que a gente precisa verbalizar, dizer o sim no nosso coração, mas também com a nossa boca. Muito bom. Eu queria pedir para vocês se colocarem de pé.